E aí pessoal, beleza pura? Sejam bem-vindos ao canal High Torque, tudo sobre carros e mecânica. E nessa quarentena o que a gente está fazendo? Review de carro, né? Peguei um carro na locadora, vou fazer uma série aí com os carros mais acessíveis, os carros com, sabe assim, o que é possível você comprar, financiar aí no futuro, tá bom? O primeiro foi aqui o Onix, mas eu fiz muito teste com esse Onix. Esse vídeo eu tenho certeza que já vai ficar grande. Para ele não ficar maior ainda, eu vou dividir ele em duas partes importantes. Primeiro, a apresentação do carro todo, a parte mecânica, motor. Vou levantar o carro, dar a volta com ele, fazer aquele circuito que a gente tem costume de fazer, mas porém eu vou deixar um link aqui embaixo para você ver um teste mais avançado. Nesse teste mais avançado, onde eu faço o extremo do consumo de combustível, eu consigo quase 30 km por litro nele. Tá bom? Então esse teste, essa forma de dirigir, eu vou deixar para vocês aqui embaixo. Vai aqui na descrição, vai ter um link do YouTube, você vai poder assistir para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Aluguei um Onix Sedan 1.0, 3 cilindros aspirado. Confesso para vocês que eu nem sabia que já tinha esse motor equipando o novo Onix aspirado. E transmissão manual, é isso aí, tem o pedal de embreagem para você trocar marchas e temos 6 marchas aqui disponíveis aí para o motorista. O que isso resultou? O que essa combinação fantástica resultou? Um desses ingredientes é o peso do carro. Esse carro pesa 1.039 quilos no manual. O manual dele está aqui na mão, ele pesa 1.039. Coloquei aqui nas nossas balanças e o peso dele de fato, aqui na balança está dando 1.019. Tá bom? Então tá dando uma diferençazinha aí de 20 quilos, tá? Porém, a gente tirou até um pouquinho de combustível aqui dele. E eu digo para vocês, essa combinação de motor moderno, tecnológico, reduzido, com injeção moderna, mais o baixo peso, mais uma transmissão manual de 6 marchas, eu consegui consumos assim, incríveis. Galera, incrível o consumo desse carro. Oficialmente pelo Inmetro, eu vou deixar para vocês aqui, ó, o consumo oficial pelo Inmetro, vou deixar aqui agora para vocês verem, foi feito aí o teste pelo Inmetro, porém no uso eu consegui números muito melhores, e ele foi eleito um dos carros, o carro mais econômico do Brasil pelo Inmetro, só que eu consegui ir além do que o Inmetro fala, e fiz teste de duas maneiras, usando o carro de modo normal e também usando hipermilling, ou seja, eu trabalhei das duas maneiras, ar ligado, andando a uma velocidade mais normal da via e também uma velocidade super reduzida, com médias mais baixas. E aí consegui alcançar 29 km por litro na gasolina, andando numa média de 80 km por hora. Aí muita gente vai falar, puxa vida, 80 km por hora, caminhão passa por cima de você, pererê, parará, pessoal, foi um experimento, ninguém vai conseguir viajar 80 km por hora o tempo todo, né? Mas lembrando que médias de 80 km por hora são possíveis, sim, tá? Médias. É muito diferente falar de média e de você viajar numa determinada velocidade. Ainda as pessoas não sabem, não entendem que média leva em consideração a saída do seu ponto A ao B, mas desde o momento que você andou no trecho urbano, diminuiu em praça de pedágio, teve que reduzir sua velocidade para poder ficar atrás de um caminhão, teve que fazer uma ultrapassagem, teve que, sabe, são N situações, e aí sim você tem no final a velocidade média. Às vezes você acha que está viajando a 120, 130, 140, cai para 100, diminui na praça de pedágio, volta a acelerar de novo. Quando você vai ver de fato, mesmo que você andou em velocidades elevadas, até acima da permitida na via, seu levadinho, na hora que você for ver de fato a média, de repente a média ficou abaixo do que você imagina que está rodando. Bacana? A gente vai falar sobre isso, vou mostrar para vocês os testes que a gente fez com o carro. Esse vídeo vai ficar um pouco longo. Nesse exato momento eu vou tirar a gasolina dele, porque eu peguei esse carro em locadora com etanol, então eu rodei com etanol, fiz a média, depois eu abasteci com gasolina, fiz a média, e agora eu vou tirar minha preciosa gasolina e voltar com etanol e completar ele, entregar na locadora com etanol. Inclusive vou aproveitar, na hora que tirar aqui o combustível e pesar ele novamente. Para vocês terem uma ideia, está em torno aqui de 1.020 quilos, né? 40% na parte traseira e 60% na dianteira. A gente está somando o peso aqui na parte de trás, a gente está com 418 quilos na parte traseira. Então vamos esvaziar esse tanque e ver quanto que vai baixar. Na verdade vamos ver quanto que vai baixar aqui dos 1.020 aqui, né? Dos 1.000 e pouquinho aqui, quanto que vai baixar na hora que a gente secar o tanque dele.
Muito bem, pessoal, esvaziamos completamente então o tanque de combustível. É lógico, agora baixou, né? Baixou aqui quase 30 quilos no peso do carro, principalmente no eixo traseiro. Lá atrás aqui a percepção foi maior de perda de peso. Show de bola. Então lembrando, se você puder rodar com seu carro aí com o tanque na metade, melhor ainda, menos peso que você carrega, porque já deu para perceber que quanto mais leve é o carro, né? Tá aquela massa, mais fácil vai ser para o motor dar conta do recado. Beleza? O que eu vou fazer agora? Abastecer ele com etanol, né? Colocar de volta o etanol nele, fazer uma gravação rápida mostrando alguns pontos aqui do carro e devolver. Vamos lá, pessoal, eu quero começar a mostrar o Onix aqui, já na parte mecânica, trocar uma ideia sobre a motorização dele, que é uma das coisas aqui que me encantou bastante, motorização com esse câmbio manual de 6 marchas. A gente tem aqui então um motor compacto, leve, 3 cilindros em linha, né, que é a bola da vez agora, são os motores 3 cilindros, mas aí volta aqui. Aí vai ter os caras comentando assim: ô ADG, lá na China o pessoal não gostou desse motor, não recebeu bem esse motor. E dane-se, eu estou preocupando com o que o chinês está pensando, não, muito pelo contrário. Estou pensando o seguinte: quanto tempo que os motores 3 cilindros já estão rodando no Brasil? Já tem um tempinho legal, e o resultado em economia de combustível é bom. Então não estou nem aí se chinês vai usar motor 3 cilindros ou não. Estou falando de Brasil, galera. Brasil. E aqui a gente precisa de motores econômicos, tá bom? Então vamos lá. Voltando para cá, por que esse motor é um motor econômico? Primeiro que ele utiliza de materiais, a construção desse motor já é o que existe melhor em ligas, né? A parte de materiais que são utilizados, toda a parte de variação, né? Aqui no caso ele tem duplo variador de comando de válvulas, então ele consegue trabalhar essa parte de abertura e fechamento de válvulas, o tempo, né? Ele tem um coletor longo, olha só o tamanho desse coletor. O ar entra por aqui, olha só, o ar entra por aqui e olha o caminho longo que esse coletor tem até entrar no cabeçote para poder encher o cilindro. Isso prioriza torque, galera. Isso melhora o motor em baixas rotações, para vocês terem uma ideia. A construção do motor é um motor razoavelmente construído. A gente vê que falta um pouco de zelo aqui, por exemplo. Jamais eu gostaria de ver um fio aqui pendurado, um conector pendurado aqui, que pode de repente começar a ter interferência aqui com o alternador, né? A gente vê, mas vê uma certa preocupação com algumas coisas. Não tem a presença da capa aqui por cima, que seria mais decorativo, até aí tudo bem. A gente vê que esse motor funcionando, ele vibra bastante como qualquer outro motor 3 cilindros do mercado, porém o coxim dele aqui, que se não me engano deve ser hidráulico, tamanha a eficiência dele, porque a hora que ele está funcionando ele anula bastante a vibração do motor e não passa para o monobloco. Então é um sistema de suporte de motor eficiente. Legal? Aqui, no mais, a construção normal já deve utilizar o sistema de pilotagem de carga de alternador para poder tudo isso favorecer então a diminuir as emissões e favorecer consumo. Quando você começa a buscar um resultado, uma emissão baixa, automaticamente você precisa de ter eficiência na combustão. E buscando eficiência na combustão, você busca uma queima completa. Consequentemente, você vai ter performance e economia. Então, essa luta, essa busca por reduzir as emissões, ela está refletindo diretamente também no consumo dos veículos. E esse carro, eu fiquei muito impressionado com a parte de consumo. Como eu já disse, eu consegui, em situações assim de busca por economia, chegar quase 30 km por litro na gasolina. Lembrando, não é o tipo de uso que as pessoas vão fazer normalmente. E consegui chegar a 21 km por litro no etanol. Tá bom? No etanol cheguei a 21 km por litro, também no uso que a maioria das pessoas não fazem. Eu tenho o hábito de brincar assim, eu gosto de pegar a estrada, fico de olho no retrovisor e vou andando numa boa. Eu quero até fazer uma brincadeira com vocês. Para fazer uma viagem com esse carro para Belo Horizonte, que é onde eu vou com frequência, tem 580 quilômetros. Olha só, 580 quilômetros daqui a Belo Horizonte. Se eu dividir esses 580 por 24 km por litro, que aí eu usaria na velocidade baixa, média baixa e ar ligado, que eu fiz esse comparativo, 24. Eu gastaria 580 dividido por 24 km por litro, eu ia gastar 24 litros de gasolina, vezes a gasolina de hoje aqui no estado de São Paulo, em torno de R$ 3,90.
eu ia gastar R$94, menos de R$100 para fazer essa viagem. Aí a brincadeira seria o seguinte, eu ir na mesma velocidade que um ônibus da Cometa, por exemplo. Um ônibus da Cometa que vai nessa média de velocidade próximo dos 80, média. E aí eu ia conseguir então, olha só, 90 e poucos reais, mais os pedágios que dá em torno de uns 50, R$140. Vamos colocar R$150 para você ir da sua casa até Belo Horizonte com a gasolina e levando em consideração os pedágios? Ok, se você for de ônibus, só a passagem custa quase isso, sem contar o Uber ou outro transporte que você tem que usar para ir na rodoviária e depois da rodoviária até o outro ponto. Então viajar de carro em alguns casos vale mais a pena do que você utilizar ônibus, né? É interessante, só mais para poder brincar com vocês. Então está aqui, é um motor moderno. Um outro carro que eu acho que pode concorrer diretamente com ele, quando a gente fala de ser leve, de ter um entre-eixos aí perto dos 2,6 metros, né? 2,6 metros de entre-eixo, que é o Nissan Versa. O Nissan Versa, sedã. Tem o mesmo espaço interno, muito parecido, bem confortável aqui para as pernas, o entre-eixo parecido e uma mecânica também moderna, 3 cilindros. Porém, eu ainda não peguei um carro desse para poder fazer a média da mesma maneira que eu fiz aqui. Esse carro foi eleito aí como um dos mais econômicos do Brasil, ou o mais econômico do Brasil, o aspirado manual. E eu quero comparar ele depois com o Versa na mesma configuração. Porém, pela faixa de preço, a gente tem um carro aqui que entrega um pouquinho mais em alguns outros pontos. Vamos dar uma olhada? Capô fechado, e aqui a gente tem uma noção, né, das formas do carro. Como que um carro desse consegue então ser tão eficiente? Aliado então ao baixo peso. Como que um sedã com essas dimensões, com esse conforto, com esse espaço interno, com essa performance, consegue então ser tão econômico? Peso. Ele pesa o mesmo tanto, ou melhor, ele pesa menos que um Palio 1.4 Flex. Pode entrar na internet aí, olha aí o Palio Attractive 1.4 completinho, veja o peso de um Palio, ele vai ser mais pesado do que esse carro e com as dimensões muito menores do que esse carro, principalmente espaço interno e tudo mais. Então como é que a gente consegue isso? O tratamento, né, as chapas são cada vez mais finas, recebem todo esse trabalho de design, que na verdade é um design funcional, onde você tem então esses vincos. Ele é todo vincado, ele é vincado em capô, nas laterais, muito vinco, até o teto tem vincos que dão uma função aerodinâmica para o teto, mas isso tudo vem para reforçar a utilização dessas chapas. Vocês já estão pegando a manha aqui com a gente, né? Carrinho honesto, tá, pessoal? Pelo preço que esse carro é vendido, em torno de 57, 58 mil reais essa versão, a gente não pode falar, é barato ou é caro. Você tem que comparar ele com o seu concorrente direto. Quais são os sedãs nessa faixa de preço e o que eles oferecem. Esse aqui, para vocês terem uma ideia, vem com uma pancada de airbags. Se não me engano, são 6 airbags que vem nesse carro. Qual outro carro nessa categoria de entrada que tem 6 airbags de série? Né? Tem esse detalhe. Então, vamos lá. Porta-malas dele. Deixa eu ver se eu vou ter que abrir ali dentro. Eu vou ter que abrir na chave. Interessante, ele não tem um botão para poder abrir aqui o porta-mala deles. O porta-mala desse carro, pessoal, é cavernoso. Maior do que alguns SUVs, né? Dá uma olhadinha. Mostra para a galera aí, chefe. Porta-mala cavernoso. Dá até para brincar com as caixas. Vou pegar ali as caixas, galera, para vocês entenderem. 1, 2, 3 e ainda sobra muito espaço. Muito espaço, olha só. 3 caixas que eu uso aí nos meus testes, ainda tem espaço aqui para boa quantidade de volume, tem espaço nas laterais aqui e tal, e ainda temos espaço bastante aqui para cima. Ou seja, esse sedanzinho tem um porta-mala melhor do que muito desses SUVs que eu mostrei para vocês aí. Entenderam? Isso aqui tem um bom porta-mala para uma família aí, que tem criança e tudo mais. Às vezes é uma pedida mais interessante do que alguns outros carros que parecem que são grandes. O gosto é uma coisa muito pessoal, mas particularmente eu achei um carro até bonito. É um carro bonito, é um sedã bonito, né? Esse aqui é a versão de entrada, a versão LT,
mais simples, né? Nem roda de liga leve tem, tá? Mas a gente vai entrar no carro ali agora, vamos conversar do que vem equipado aqui nesse carro. Muito bem. Banco ajustado para minha estatura, 1,80 m. O pessoal falou para falar da estatura, então deixa eu falar para vocês 1,80 m. Vamos lá, o carro tá ajustadinho. Aqui não tem regulagem de altura e profundidade, não vem. Esse aqui, essa versão não vem. Só nessa posição aqui, mas olha, tá legal do jeito que tá aqui. Vamos lá, pisar na embreagem, ok. Freio, fica tranquilo, estou confortável aqui, na posição bacana de dirigir. Freio de estacionamento por alavanca, normal. O câmbio tem um engate bacana, para quem conhece o Chevrolet sabe que Chevrolet sabe fazer essas coisas, né, pessoal? 6 marchas é a ré, tem um botãozinho aqui, ó, que você faz a reentrada. Controlezinho aqui de temperatura do ar-condicionado, bacana. Plástico duro normal, tem um detalhezinho que parece tipo um acabamento diferente aqui no centro, aqui, mas é bem bacana, bonitinho o carro, galera. Olha, se for comparar ele com a concorrência, eu digo para você, o carrinho é legal, tá? Eu digo para vocês, eu só não teria esse carro ainda. Eu vou falar por quê. Porque senão a gente fica só falando coisa boa, fica parecendo um comercial da Chevrolet aqui. Mas calma, que por enquanto a gente tem que falar dos pontos positivos e negativos, que inclusive você que pensa em comprar um carro tem que colocar na balança, ok? Bancos, ok? São esses com formato inteiriço. O pessoal fala que é o banco do Chevette, né, cara? Olha, eu particularmente acho legal o banco, tá? O acabamento aqui, ó, das portas, vou mostrar no destaque para vocês aí. Gostei também do acabamento das portas, legal, os controles, abertura dos vidros elétricos. E essa unidade nesse exato momento está equipado com porta biscoito, tá? O porta biscoito, aqui no caso eu estou usando da Nestlé, o Bono, né? É biscoito. O cara tá falando do outro lado, tá falando aí que é o que, bolacha? Não é bolacha, isso aqui é biscoito. Não, ADG, que se for recheado é bolacha. É mesmo? Biscoito recheado sabor chocolate. Então não se discute. Quem dá o nome das coisas é o fabricante. Entendeu? Então para de discutir. Então tem aqui o porta biscoito. Bacana? Vamos lá, vamos falar aqui dele aqui. O que eu gostei nele? Ele tem uma centralzinha bacaninha, multimídia, agradável, sensível ao toque, dá para espelhar o seu, se você for caveirão mesmo, machão, seu Android, de boaça, vai rodar um Androidão aqui. Se você for um cara mais delicado, um cara mais sensível, você vai ter um Apple, então vai colocar o seu Applezinho aqui, o seu telefoninho da maçãzinha mordida, né, cara? Né? E aqui ele tem monitoramento aqui, ó, da pressão, até isso, cara, aqui, ó, pressão dos pneus aqui, ó, tá mandando calibrar. Aí nós já vamos começar a falar de alguns pontos. Que eu dou um ok, o computador de bordo dele é bem completinho, fala média, consumo 1 e 2, né, o computador 1 e 2, tem outras funções aqui, ó, mais informações do veículo, temperatura, se você quiser monitorar a temperatura que está o motor, do líquido de radiador, aqui você vê a pressão que está os pneus, deixa eu ver aqui, se tem alguma função aqui diferente. Tem desejo de reprogramar? Sim. Ó. Legal, já fiz a reprogramação, vamos ver se apaga aquela bagaça que estava dando erro neles. Vamos ver? Programação em andamento. Isso aqui eu estou descobrindo agora com vocês, porque esse carro está me dando canseira, falando que está com problema de pressão de pneus tem um tempão, galera. Vamos ver aqui agora se ele vai fazer a programação sozinho. Enquanto ele está fazendo essa programação, eu gostei do computador de bordo. Gostei da empunhadura do volante. Aqui você tem os controles aqui de som, do telefone, da multimídia. E aqui você não tem um piloto automático. Essa versão aqui tem um limitador de velocidade. Então dá para você ajustar o limite de velocidade, beleza? Aqui não tem alcinhas PQP, mas tem 4. Aqui só tem alcinha PQP para quem vai aqui na frente. Viu? Chefe, Lucas. Tem uma aqui, ó, só para quem vai na frente. Atrás não tem não. Atrás não tem. Não tem luz de cortesia atrás, tá? Não tem luz de cortesia atrás. Tem Isofix. Daqui a pouco a gente vou lá para trás e vou mostrar para vocês. Enquanto está fazendo a programação, está sendo feita, vamos dar uma olhadinha ali atrás. Caramba! Eu acabei de falar aqui pro pessoal não usar o telefone da maçãzinha. Deixa eu esconder meu laptop aqui, porque senão o pessoal vai ver que
que eu uso telefoninho, que eu uso maçãzinha também. Deixa escondido aqui, não põe isso no vídeo não, hein, moço? Aqui, ó, galera, é o seguinte, os bancos ajustados para a minha estatura lá na frente, olha aqui atrás, olha o espaço desse carro, galera. É muito parecido com o Versa, né? É muito parecido com o Versa. É um dos carros mais confortáveis, assim, quando a gente pega Uber. Quando vem um Versa, a gente fica feliz, né? Que ele é espaçoso. Agora, quando vier um desse aqui também, a galera vai curtir, né? Acabamento da porta também segue o modelo lá da frente. Ele tem aqui ajuste de altura para o cinto de segurança do motorista e do passageiro. Airbag aqui atrás, tem airbag de cortina, Isofix. O Isofix eu achei que, até falei, nossa, será que não veio com Isofix? Mas ele vem, ó. Para quem comprar um carro desse, não vai procurar o ganchinho por aqui não, ó. Não vai procurar o gancho por aqui, você não vai achar não. É aqui, ó, olha que bonitinho. Bem feitinho aqui, ó, escondidinho, ó, camufladinho. A alcinha do Isofix tá ali dentro, ó. Lindo, né? Gostei. Encosto de cabeça, normal, cinto para todo mundo, tomadinhas USB aqui atrás, lindamente, e você vai confortável. É um 4 lugares mais um, mas que as pessoas vão confortáveis aqui. Galera, olha isso aqui, pô. Olha aqui. Legal o carro, né? Confortável, vai de boa. Gostei bastante. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aí na visão da Dona Onça. Sobre o porta-mala que eu mostrei para vocês, que é um porta-mala generoso, pode aumentar a capacidade rebatendo os bancos também, tá? Ele é um sedã, porém, que consegue transportar bastante coisa, parecido com muita SUV do mercado aí. Vamos lá. Visão da Dona Onça, banco ajustados para minha altura, normal, que dá para viajar legal, dá para esticar a perna, dá, vou confortável, vou. O que acontece aqui? Eu tenho visão completa do painel aqui do motorista, então a Dona Onça vai te monitorar, até 110, 120 já está de olho em você. Só depois disso, ela não vai ver o ponteirinho vermelho, ela vai dar aquele beliscão em você. Controle, você já viu o controle de velocidade por beliscão? Ela agarra aqui você aqui na perna e vai torcendo. À medida que você vai acelerando, vai aumentando a dor. Então, é o potenciômetro do beliscão. Muito bem, a chave, né? Aquele negócio da chave, então, tudo bonitinho, chave canivete, legal. Bom, carro maravilhoso, vamos fazer o cheque, vamos comprar? Agora faz cheque não, eu sou da época do cheque, né? Agora se transfere. Tá. Não é bem assim não. Acabei de mandar fazer ali, fazer o reset da pressão dos pneus, não foi? Muito bem. Fiz, mas continuou com problema. Um carro com 2.000 km rodados e já tem problema de sensor de pneu. Ou seja, um pouco falta qualidade. Parece que não é, que é uma coisa que está acontecendo rotineira, não tenho certeza. Problema. Outra coisa, ele mandou eu ficar toda hora configurando a abertura e fechamento dos vidros. Eu fechava, programava, ele ficava perdendo programação. Não sei o que é isso. A embreagem, quando ele está parado, sem a marcha estar engatada, sem pisar na embreagem, dá um barulhinho, lá daquele barulho tipo do colar, né, do rolamento da embreagem. Só para quando você pisa na embreagem. Um carro com 2.000 km. Tá vendo? Tudo você vai colocando esse balança. Veio um outro Onix, um cliente meu aqueles dias para trás, só que é o turbo. Tava com o limpador de para-brisa do carro, estava solto. A gente viu testar na 4 rodas, um outro carro deles na frota de teste lá que deu problema na chave de seta. Eu fico pensando, o carro oferece muita coisa, é de fato econômico, é um carro espaçoso, é um carro que talvez eu até teria, mas só depois que resolver esses BOzinhos. Porque se você comprar um carro por 58 pau, que custo-benefício dele, quando você fala do que ele entrega, se ele entregar, vale a pena. O problema é que você compra, mas não recebe aquilo, porque não está entregando aquilo. Você já pensou em comprar um carro e ter que ficar indo para a concessionária para poder refazer? Perder tempo. Você compra um carro para usar. E você vai ter que ficar indo para resolver chave de seta. Resolver agora, eu vou ter que olhar por que o medidor de pressão não informa direito, mesmo depois que reseta. Eu já calibrei os pneus, viu, pessoal? Por isso que eu estou falando. Eu mandei porque eu calibrei no posto. Calibrei aqui e está indicando que esse pneu aqui da frente está com problema. Então isso é coisa de carro construído com materiais às vezes mais baratos, de menor qualidade, na minha opinião, para deixar o carro competitivo. Porque se você pegar o concorrente direto dele, aí no caso o Nissan, o Versa, ele não vai ter essa quantidade de airbags nessa versão de entrada. Porém, eu tenho certeza que não vai dar esses BOs de pressão de pneu, chave de seta, limpador de para-brisa, ter que ficar abrindo e fechando o vidro. Vocês estão entendendo a bagaça? Ah, eu não mostrei para vocês o step dele, né? É aquele step fininho, tá? Aquele provisório também que ele tem.
No mais, galera, eu digo para vocês, eu compraria esse carro? Compraria, eu teria o prazer de ter esse carro, eu gostei demais da economia dele. Mas Chevrolet, se esse vídeo chegar aí para a galera da Chevrolet, resolve esses BOzinhos, resolve tudo, não deixa a pessoa ter essa experiência. É um carro novo, quem compra um carro novo, quem põe a grana dele num carro, ela não quer ter esses problemas. É ou não é? Então tem que cuidar, tem que ter mais qualidade, tem que ter um zelo maior nesse ponto, porque ficar levando o carro para fazer manutenção depois que a gente compra não é interessante. Pode ser que eu tenha dado azar e pego uma unidade que saiu com problema. Isso pode acontecer em qualquer processo produtivo. Porém, eu acho que eu estou tendo muita coincidência. Sempre que eu estou tendo contato com o Onix, tem um probleminha. A galera gostou daquele teste, né, que a gente faz aquela medição. Então, olha só, a visão lá dentro, quando a gente conta de para-choque até o momento que eu consigo enxergar a rodovia, né, o piso, nesse veículo aqui dá 3,80. Legal? 3,80 do para-choque até onde eu consigo enxergar. E aqui, eu lá de dentro, no banco, na posição mais alta que o banco está, eu consigo enxergar o capô até esse ponto. Daqui para frente eu não enxergo, tá? Nessa fita que eu coloquei. Então, eu tenho que levar em consideração que do que eu estou enxergando até mais para frente eu vou ter 44 centímetros aí aqui de bico aqui que eu não enxergo. Por isso que é bom ter um sensorzinho de estacionamento, alguma coisa do tipo, dependendo da sua vontade aí, tá legal? Chevrolet Onix aqui no alto elevador. Interessante ver que vem cheio desses adesivos colados no carro, da coisa de montagem, né? Acho que não existe nenhuma preocupação da montadora ou sei lá, da concessionária em entregar o carro, fazer uma vistoria de entrega. Tem adesivo aqui, tem adesivo no banco do carro, depois eu vou mostrar para vocês, vai aparecer no destaque na imagem aí, se o nosso editor lembrar. Tem adesivo, então tipo assim, pessoal, vamos fazer uma entrega técnica melhor do carro, tira essas coisas do carro, adesivo, colado. Aqui ainda não aparece, mas pior é lá dentro do carro, você abre a porta de cara com adesivo, né? Tudo bem, vamos falar aqui da parte da construção. Lembrando que isso aqui é uma plataforma feita para ser barata, viu pessoal? O que a gente fala? É uma plataforma low cost. Ela é feita o quê? Para custar barato mesmo. Então, não espere uma robustez mecânica como de outros carros, não, tá? Quer dizer que é ruim? Não. Mas não tem ganha-ganha, não. Vai custar mais barato? Vai, mas também não entrega a mesma coisa que algumas outras plataformas, ok? Tudo bem, aqui tranquilo, a gente vê aqui uma coisa que eu gostei, o motor tá aqui, o 3 cilindros, já mostrei de outro carro, que eu mostrei o detalhe do cárter, né? Que é em aço estampado, e olha só o que a gente tem aqui, olha. Já alguma coisa já pegou nele e amassou, ó. Esse cárter já tomou pancada e já amassou. Quem alocou esse carro antes fez uma bela de uma aventura com ele, olha, cheio de barro, cheio de sujeira, andou em lugares tenebrosos com esse carro, porque eu só rodei em rodovia aqui em São Paulo, então alguém se divertiu aí fazendo um off-road com ele, achando que ele é um Jeep, né? Então aqui, ó, tá amassado já, isso vai acontecer com outras pessoas também, se usarem o carro de maneira equivocada. Detalhe, a transmissão é manual e ela o motor é compacto, então ela tem muito espaço. Esse carro vai ser fácil fazer troca de embreagem, né? Vai ser aquele carro que não precisa de você descer e nem baixar aqui o subchassis. É fácil, o câmbio consegue deslocar tranquilamente. Amortecedores, tudo bonitinho. As bieletas são do tipo bieleta com corpo plástico. Aí muita gente vai falar, mas nossa, de plástico a bieleta, DG? Ela é de plástico, porém, ela é reforçada. E não quer dizer que ser de plástico ela é pior do que a varetinha de metal, tá? Isso deixa a peça mais leve também. Ok, suporte, ele tem direção elétrica, muito bem. Aqui por baixo a construção repete o que eu já mostrei, quando eu mostrei o primeiro Onix aqui, e mostrei também a Tracker. A plataforma, a base é a mesma. Tem esses detalhes aqui, como é que o pessoal chama isso aqui? Quem acompanha aí o canal, sabe que bagaça que é isso aqui, como é que é o nome dessa coisa que fica meio aparente. Fica parecendo, talvez não leve muito para qualidade, mas não quer dizer que seja isso, né? Talvez é só uma proteção que é colocada, sei lá. As linhas de combustível, vem aqui, ficam expostas, tá? Legal, sistema de escapamento, isolamento de calor, parte de assoalho dele, tanque de combustível, se não me engano são 46 litros, vai aparecer para vocês. Proteção térmica. E aqui, também a caixa da parte de ventilação do cárter. Filtro de combustível também de fácil acesso, por aqui, na lateral. Muito bem, e aqui a gente encontra
mais uma vez a confirmação de um projeto mais simplificado, né? Ele utiliza então essa suspensão desse eixo, né, de torção. As molas, uma coisa que eu reparei aqui na fixação das molas aqui no monobloco, onde ela é apoiada, lembra bem carros mais baratos, tá, pessoal? É aquele negócio, mais uma vez que eu estou falando para vocês. É um carro que entrou com um preço muito competitivo, mas jamais imaginem que o carro, por ele ser mais barato, ele vai conseguir entregar a mesma construção, a mesma qualidade que outros carros, tá bom? Não estou falando mal do carro, até porque com esse consumo eu me interessei muito em ter um. Se bobear, ainda vou ter um desse, tá? É só esperar acabar com esses probleminhas que estão tendo aí. É um carrinho interessante para rodar no dia a dia dentro da cidade e tudo mais, tá bom? Com esse consumo que eu consegui com ele está parecendo com muitos híbridos aí, né? Tá bom? Construção simples, freio a tambor também aqui na traseira, né? O pessoal dá conta, ainda mais um carro de 1000 e pouquinho, né? 1000 e poucos quilos. Flexíveis de freio posicionados, a construção razoável, tá bom? Mas, lembrando mais uma vez que é uma plataforma de baixo custo, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos sair de novo aqui para fazer o teste. Eu estava saindo, vamos ver, se for por erro de gravação, vocês vão ficar sabendo o que aconteceu. Vamos lá, zerar o computador de bordo, ar-condicionado ligado, vidros fechados e vamos lá. Já quero adiantar para vocês que eu já estou com o carro tem 3 dias, então eu rodei muito com ele. Fiz bastante média, rodei com ar desligado, ar ligado, gasolina, etanol, tudo para testar. Rodei andando mais rápido, visando só economizar combustível e tudo mais. O que eu posso dizer para vocês? O carrinho é legal, levinho, te veste bem, tem um conforto razoável, tá? Suspensãozinha dele trabalha de boa, não é dura e nem muito macia, firminha. A parte de multimídia, ok, tem um sonzinho top, tá? Sonzinho agradável para quem gosta de escutar uma musiquinha no carro e não tá preocupado assim com volume muito alto, mas gosta de uma qualidadezinha. O sonzinho dele é legal nessa versão aqui. Tem aqui o limitador de velocidade, o controle aqui da parte de multimídia, volume, se você tiver com seu Spotify espelhado e tudo mais, legal. Ar-condicionado, gela muito bem, né? Um arzinho show de bola. E é isso, gostei. No mais, rodando com o carro é legal. Eu vou focar mais aqui agora de fazer mesmo, de fechar o circuito. Não vou ficar falando muita coisa. Fechar o circuito porque não tem muita coisa para falar aqui do carro, tá? Eu teria esse carro, como eu já disse, teria com algumas ressalvas assim que fossem ajustadas aí, né? Eu tenho certeza que vai ser um carro campeão de vendas, mais do que já está sendo, tá? E é isso. Quando a gente compara também com o Nissan, particularmente, talvez o Nissan tenha uma construção mais refinada, com melhor qualidade, mas, porém, é feio que dói, né? É isso aí, vamos lá. Para andar 100 km por hora no Onix 1.0 turbo, 6 marchas, eu preciso digitar 3.000 rotações por minuto. Então, diferente dos outros carros que a gente testou, né, em torno de 2.000 e poucas rotações, o motor 1.0 precisa girar mais para conseguir o mesmo resultado. Então aqui, 100 por hora, 3.000 rotações. Andando aqui a 100 por hora na 6ª marcha, e eu quero ver se esse bichinho tem saúde, tem vigor aí para uma ultrapassagem. Eu jogo uma 5ª, uma 4ª, isso. Ah, menino, só tem um detalhe, hein? Ó. Aí você motor 1.0, 4ª de novo, tá vendo? 1.0, aí você vai sentir que é 1.0 mesmo, ó. Demora a ganhar velocidade, então você vai ter que reduzir mesmo o bichão para conseguir ter performance. Lembre-se, não é turbo, 1.0 aspirado, não espere desempenho de carro esportivo aqui não, tá? O motor é pequeno mesmo e dá para você poder sentir isso, principalmente agora. Eu chamei uma 5ª, nada, chamei uma 4ª e mesmo assim falta vigor. Dá para rodar de boa? Tô aqui numa boa, tô de 6ª, tô andando numa boa, 100 km por hora, vai, tô subindo aqui, uma subidinha leve, dá para ir numa boa. Mas se você quer andar mais rápido, você tem que afundar o pé no acelerador, legal? Passando aqui no meu teste
suspensão, barulho, ruído. A suspensão dele filtra legalzinho, passa uns barulhinhos para dentro do carro, nada demais. E a 100 por hora, o barulho do vento não incomoda muito não. Barulho bem abafado aí com os vidros fechados, tá? Gostei do carrinho, pessoal, gostei. Eu achei interessante. Eu não acho ruim do carro ser manual também não. Teria uma aplicação boa, principalmente com esse consumo de combustível. O grande problema são esses pequenos detalhezinhos, mais uma vez, que desanimam. É uma luzinha, agora apagou, a luzinha do pneu apagou. Hora ela acende, fica acesa, hora ela apaga. Chato, as coisinhas chatas. Mas eu acho que logo, mais alguns meses, e a montadora vai identificando isso, vai trabalhando e vai corrigindo nas revisões. Muito bem, pessoal. Terminando aqui o nosso circuito. Fechando, né, o nosso circuito de testes. Parando aqui na porta. Se não me engano, deu em torno de 21 minutos. 18,4 quilômetros, 13,6 quilômetros por litro de etanol, galera. É bom, não é? 13,6 quilômetros por litro de etanol. Nessa mesma pegadinha aqui, nessa mesma brincadeira, se eu tivesse feito com esse carro, pela experiência que eu tive com ele com os 2 abastecimentos, esse percurso teria sido feito aí, se fosse na gasolina, ia ficar aí próximo dos 19 km por litro, essa mesma pegada. Exatamente. Beleza? Gostaram do carro? É isso aí. Vamos lá fora que a gente vai dar aquela finalização. Pessoal, então, terminamos aqui então, o nosso circuito. Mostrei para você o carro. E de um jeito diferente para esse vídeo não ficar ainda mais longo do que já vem ficando aí os nossos reviews, eu deixei aqui na descrição um outro link para vocês verem o teste completo que eu fiz com ele em rodovia, usando álcool, usando gasolina, andando numa boa, andando mais rápido. Eu fiz uma série de comparativos para poder entregar para vocês esse resultado. Foram horas e horas dirigindo esse carro, abastecendo, conferindo na bomba para poder levar esse resultado para vocês, para a gente começar uma série nova aqui no canal também, tá legal? Eu vou entregar esse carro hoje e quero buscar um outro carro também acessível, econômico, visando essa pegada aí de informar vocês o que é bom, o que tem no mercado hoje disponível para quem quer principalmente economizar combustível com um relativo bom custo-benefício. Beleza? Deixa aqui nos comentários, não deixe de participar. E um abraço, até o próximo vídeo.